Olá, pessoal! Vamos agora à resolução de alguns exemplos de aplicação dos conceitos que a gente acabou estudando sobre grandezas físicas vetoriais. Bom, eu tenho este exemplo aqui, este exemplo 1. Observe nesse quadro essas representações vetoriais. Esse quadro diz para mim que cada quadradinho deste tem uma unidade por uma unidade. Dentro das relações de representação, nós não estamos falando de nenhuma grandeza física em específico, mas eu estou estabelecendo a relação de quantidade, ok? Então, dentro deste quadro, eu tenho vários vetores escritos. O vetor A, o vetor B, C, D, E, F e vetor G. Então, eu peço, o problema pede, né, que nós observemos essa figura e que a gente possa determinar quais os vetores aqui descritos que têm a mesma direção. Na letra B tem o mesmo sentido, na letra C tem o mesmo módulo e na letra D que são iguais. Vamos lá? Na letra A, o que eu posso dizer? Na letra A, eu posso dizer que quais vetores têm a mesma direção? Bom, eu posso dizer que, pensando em direção, o vetor B, o vetor G, possuem a mesma direção e ambos estão na horizontal. O vetor A, o vetor E e o vetor F estão na vertical. E o vetor C e o vetor D estão na diagonal. Pensando que eu tenho aqui, ó, um quadrado, tá vendo aqui? Aqui tem 2 unidades, aqui tem 2 unidades. Então, dentro desse quadrado aqui, ó, o meu vetor D está dentro da diagonal. Da mesma forma que, se eu for pensar este outro quadrado aqui, vou achurar de verde, ó. Tem 2 unidades este lado e este lado também. Este outro vetor está na diagonal. Logo, eles estão na mesma direção. Observe que os segmentos de reta são paralelos. E aí ele pede na letra B agora quais deles possuem o mesmo sentido. Então, vamos lá. Mesmo sentido. Dos que estão na vertical, quais possuem o mesmo sentido? Dos que estão na horizontal, que é o B e o G, eles não estão no mesmo sentido. Este está da direita para a esquerda, enquanto o G está da esquerda para a direita. Não está. Já o vetor da vertical, que é o vetor A, está de baixo para cima. Ele possui o mesmo sentido do vetor F, que está de baixo para cima também. Então, vamos lá. A e F estão de baixo para cima. E eu posso dizer também que o meu vetor C e D também estão na mesma diagonal. Ok? Tem mais algum? Eu não estou vendo nenhum outro que possa ser dito no mesmo sentido. Ah, professora, e se eu disser que o vetor AF e o vetor menos E, ou seja,
o oposto do vetor E estaria no mesmo sentido. Bom, é uma verdade. O oposto do vetor E, que é de cima para baixo, seria escrito de baixo para cima, mas ele não está representado no meu quadro e ele pede para observar a figura que estava descrita. Vamos olhar agora aqui para responder a letra C. Para responder a letra C, ele pede os que têm o mesmo módulo. O mesmo módulo simplesmente precisa ter o mesmo tamanho, né? Então, eu vou lá observar. Quantas unidades tem o vetor A? 1, 2. Quantas unidades tem o vetor B? 1, 2. Quantas unidades tem o vetor E? 1, 2. O vetor F? 1, 2. Então, se eles possuem a mesma quantidade, né, de unidades compondo o seu tamanho, eles podem ser ditos vetores de mesmo módulo. O vetor G tem 1, 2, 3, 4. Então, ele não é um vetor de mesmo módulo. Já o vetor C e o vetor D estão na diagonal. Estando na diagonal, este tamanho aqui, ó, não é o tamanho de uma unidade. Na verdade, é o tamanho associado à diagonal, e aí a gente vai fazer isso aí depois para mostrar um pouquinho mais para frente quando a gente for fazer operação com vetores, tá bom? Se é um quadrado, aqui é um ângulo reto, e aí a gente vai entrar nas relações geométricas aí do teorema de Pitágoras para falar do tamanho da diagonal do quadrado que é a hipotenusa aí dos dois triângulos. Então, eu posso dizer que os que têm o mesmo módulo são A, B, E e F. E quais deles são iguais? Para serem iguais, precisa ter todas as características. Ele precisa ter módulo, direção e sentido iguais. Bom, olhando para o vetor A, ele é de baixo para cima, na vertical, e tem 2 unidades. O meu vetor F também é de baixo para cima, na vertical, e tem 2 unidades. Então, eu posso dizer aqui agora que o meu vetor A é igual ao meu vetor F. Outro vetor que é igual. O vetor C, ele está nessa ponta, em diagonal, chegando a essa outra extremidade de um quadrado de 2 unidades de lado. Enquanto o vetor D também começa nessa ponta, essa ponta inferior do quadrado esquerda, e termina na ponta superior do quadrado direita. Então, traçando essa diagonal aqui, eu posso dizer que o vetor C é igual ao vetor D. O vetor B não está em igualdade com o vetor G, pois ele tem módulo e sentidos diferentes. Da mesma forma que o E e o F, mesmo possuindo mesma direção e mesmo módulo, eles não possuem o mesmo sentido. Da mesma forma que o E e o A também possuem mesmo módulo e mesma direção, mas não possuem o mesmo sentido. Aqui eu tenho algumas placas de orientação. A placa 1 e a placa 2, neste meu exemplo de número 2. Então, vamos lá. Essa placa de orientação de trânsito diz que se eu quiser ir para a zona oeste, eu preciso seguir essa direção e sentido. Mas se eu quiser ir para o centro e para a zona norte, eu sigo essa direção e sentido. Essa é a placa 1. Já essa outra placa de baixo, placa 2, me dá a direção e sentido que eu devo seguir para ir para São Luís e para Teresina. Considere essas setas representadas em cada uma das placas e vamos verificar qual das alternativas está correta. Na 1, os sentidos são diferentes. Na 2, as direções são diferentes. Bom, realmente, na 1 os sentidos são diferentes.
Mas na 2, a direção ela é a mesma. Os sentidos, que são sentidos contrários, opostos. Então, essa aqui não é correta. Não há diferença entre elas, pois praticamente têm o mesmo tamanho. Bom, se eu for olhar até fisicamente, as placas possuem tamanhos até próximos, né? E bem parecidos. Poderia até dizer o mesmo, mas as informações que elas trazem são informações distintas. Aqui, a diferença entre elas é simplesmente as intensidades. As intensidades, então, elas não trazem nenhuma informação com relação à intensidade, ela só simplesmente está me dando orientação. Bom, então a letra C também não seria. Já na questão, na letra D, na 1, as direções são diferentes e na 2, os sentidos são diferentes. Bom, aqui as direções são diferentes. Ó. Observe que este aqui ó, está no que seria uma diagonal, uma transversal. E esse aqui está no que seria uma vertical. Logo, as direções são diferentes, sim. Ok. E na 2, os sentidos são diferentes. Beleza, eles estão na mesma direção. Se eu traçar aqui, ó, eles estão na mesma direção, mas estão em sentidos diferentes. Então, a questão que me traz informações corretas é a questão de letra D. Nesse exemplo de número 3, é um que traz para que nós analisemos o que são as grandezas físicas, a diferença entre o que é uma grandeza física escalar e vetorial. Isso nós vimos um pouquinho no começo do ano e agora a gente reforçou o que é uma grandeza física vetorial. Então, como que eu vou escrever quais são aqui as grandezas físicas escalares? Bom, grandezas físicas escalares são aquelas que não precisam de orientação para ficarem compreendidas. Então, vamos lá. Na letra A, traz o tempo. Beleza, se eu falei de tempo, se eu der simplesmente um valor e a unidade de medida de tempo, eu consigo saber perfeitamente. Então, o tempo, ok. Mas deslocamento e força são grandezas físicas vetoriais, não escalares. Bom, tempo, beleza, compreendo. Temperatura. Temperatura, se eu falar só simplesmente um valor numérico e a unidade de medida característica, dá para entender que é a temperatura, né? Que eu estou falando graus Celsius, Fahrenheit. Então, tá ok. Volume. Volume tem a ver com a capacidade, né? Que um sólido tem, né? Que um objeto tem com relação à sua capacidade de armazenamento ou o quanto que ele ocupa dentro do espaço. Então, eu não preciso saber se esse volume é para cima, se é para baixo, se é para a direita, se é para a esquerda. Eu consigo entender de volume se eu falo simplesmente 10 metros cúbicos. 5 centímetros cúbicos. Então, essa aqui é uma alternativa que me traz somente grandezas físicas escalares. Vamos verificar as outras para saber se tem mais alguma que faz essa distinção? Temperatura, velocidade, velocidade não, a gente já sabe que velocidade é uma grandeza física vetorial, então não. Força é vetorial, já não vou nem analisar as próximas, porque força é vetorial, velocidade é vetorial e aceleração é vetorial também. Essa aceleração aqui, ela é caracterizada a partir da força aplicada. Comprimento não precisa de direção e nem de sentido, é simplesmente um tamanho. Esse comprimento aqui fica perfeitamente entendido, mas deslocamento não. Se eu estou me deslocando, eu preciso saber para onde eu estou me deslocando. Então, é uma grandeza física vetorial, do mesmo modo que a força também é. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra B.